Mateus 27, por favor, abra sua Bíblia comigo. Verso número 11. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Amém. Amém. Irmãos, esse é um trecho dos últimos momentos de Jesus no seu ministério na terra. Esse momento final começa quando Jesus é vendido por Judas Iscariotes e entregue no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Getsêmani, montanha do azeite, um lugar onde havia um bosque, e Jesus estava ali orando. Judas sobe com os soldados, mostra quem é Jesus, e ali começa a prisão ilegal de Jesus, depois a tortura de Jesus, depois o seu julgamento. Esse é um pedaço do julgamento, quando ele vem até o governador romano, naquela província judaica. E esse governador já tem todo um conjunto de acusações contra Jesus. E ele expõe para Jesus e diz: estão te acusando de querer se tornar o rei. Tu és o rei? E Jesus disse: Tu dizes. Eu não falei isso. E ele diz: Mas veja quantos estão acusando. Os principais, os sacerdotes. Não somos nós, o povo romano. Quem está te entregando são os seus irmãos. São os seus líderes religiosos, e não são todos os líderes, são os principais líderes que estão te entregando. Está vendo? Está ouvindo o conjunto de acusações contra você? E a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio, de tal maneira que o governador ficou maravilhado. E eu quero falar hoje um pouquinho para que a gente medite no poder do silêncio. Antes precisamos pensar no poder da palavra. Nós somos uma sociedade que se constrói e vem sendo construída pela palavra. A palavra reveste todas as coisas. Não há nada que nós possamos identificar que não seja revestido por uma palavra. Precisamos de uma palavra para definir desde o amanhecer até o anoitecer. Desde um grão de cevada até um meio de transporte. Nós recobrimos um sentimento com palavras, uma situação com palavras. E nós nos apropriamos muito dela e desejamos muito tê-la para que nós não nos sintamos perdidos. Exigimos a palavra e invocamos o poder dela. Não gostamos do silêncio. O silêncio para nós é muito difícil. E nós deveríamos mudar e apreciá-lo e usá-lo e entendê-lo com mais frequência. A Bíblia diz para nós que Deus criou todas as coisas a partir da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja dia, e foi o primeiro dia e os dias seguintes. E disse Deus, e quando Deus foi dizendo, as coisas vieram à existência. Mas foi no silêncio de Deus que as coisas progrediram. Porque depois que ele terminou a criação, ele entrou no seu silêncio. E as coisas começaram a andar por si só. Então há uma lei em andamento, há uma lei aplicada e funcionando, que faz todas as coisas funcionando no silêncio. E nós deveríamos entender esse silêncio de Deus. Jesus teria ali motivos de sobra para se explicar. Estão me chamando de rei, mas eu não tentei dar um golpe. Não há uma minuta de golpe feita por mim e pelos meus discípulos. Não há nenhum registro que eu tenha dito que desejo o lugar de César. Não criei um exército. Mas ele não fez isso, ele ficou em silêncio. Ele poderia, como ele disse para Pedro, um pouco antes, quando Pedro, para defender Jesus, saca da espada e tenta matar um daqueles que vieram para prender Jesus, e acaba apenas cortando a orelha daquele homem. Jesus disse: guarda tua espada, ou você não acha, não acredita, não sabe que eu poderia pedir ao meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos para me proteger?
Lembrando que quando Jesus fala de legião, ele traz à memória de Pedro que uma legião romana era composta de 2.000 soldados. Jesus disse, eu poderia pedir, ele me mandaria 12 legiões, 24.000 anjos no mínimo para me proteger. Mas naquele momento ele também não busca sair daquela situação, ele não confronta Pilatos, ele fica em silêncio. E este é um silêncio que deixa aquele homem maravilhado. Aquele homem havia dito para Jesus, tu sabes que eu tenho poder para te crucificar ou para te liberar, para te deixar ir em paz. Este silêncio de Jesus é um silêncio que fala. É um silêncio que fala sem palavra. É um silêncio que dá a Deus a oportunidade de trabalhar. Vamos puxar pela memória. Há um momento em que Deus chama Noé e diz, constrói uma arca. Irmãos, qual era a possibilidade de chover no alto de uma montanha, a ponto de uma nau, de um grande barco, um grande navio, se levantar sobre as forças das águas? Nenhuma. Qual era a chance de que, de todos os animais da terra, dentro daquela arca coubesse um casal de cada? Nenhuma. Ele disse apenas para o Noé, eu vou te dar a planta, vou trazer o seu conhecimento e você vai construir. E Deus não falou mais nada. Noé teve que trabalhar com a sua própria incredulidade, com a incredulidade da sua família, com a incredulidade dos seus vizinhos, dos seus amigos, com a chacota daqueles que chegaram e disseram que a obra era impossível, que ele estava ficando senil, que ele estava ficando louco. E Deus não o justificou, e Deus não o defendeu, e Deus não se defendeu, e Deus não se justificou. Deus ficou no seu silêncio. Mas não significava que Deus não estava operando, não significava que Deus não estava preparando o cumprimento daquilo que ele havia dito que aconteceria, e aconteceu, porque o dilúvio veio. Quando o Senhor Deus chama Moisés, e Moisés já envelhecido, com mais de 80 anos, já sem as forças da juventude, sem os sonhos de libertação do povo judeu que era escravo no Egito, já havia aberto mão deste sonho, desse desejo. É nesse momento que o Senhor Deus vem e diz, desce, eu serei contigo e você vai libertar esse povo. E Deus não fala mais nada, ele fica no silêncio absoluto. E Moisés tem então que trabalhar com tudo aquilo que Deus já havia colocado no coração dele. Como nós gostamos de convencer, de construir e de conquistar em cima da palavra. Como nós gostamos de ofender, de atingir, de magoar e de prejudicar com a palavra. Quantas vezes nós usamos a palavra para convencer alguém a fazer alguma coisa? Quantas vezes nós nos esforçamos com a nossa própria inteligência, com os nossos próprios argumentos, com a nossa própria insistência para conquistar alguma coisa. E nos esquecemos do poder do silêncio. Porque o poder do silêncio é que é no silêncio que Deus opera. É que é no silêncio que Deus responde. É no silêncio que Deus nos fala. Sabia que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento existem 400 anos de silêncio de Deus? Entre Malaquias e Mateus existem 400 anos em que Deus não falou nada. Sabia que durante o período que o povo ficou no Egito, por mais de 400 anos Deus não falou coisa alguma? Não significou que neste intervalo Deus não tenha feito nada. Não significou que neste intervalo Deus não estivesse trabalhando. E aliás, me vem à memória o versículo de João capítulo 5, verso 17, em que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. A questão é que nós não emprestamos crédito, nós não damos crédito à ação de Deus no silêncio de Deus. Então nós invocamos que Deus esteja continuamente falando. E quando Deus não fala, normalmente as pessoas oprimem. E oprimem quem? Nós, os pastores. Porque as pessoas, depois de aguentar um tempinho, elas vêm para o pastor e dizem assim, pastor, o que está acontecendo? Pastor, o que está acontecendo? A minha causa não anda. Pastor, o que está acontecendo? Quanto mais eu oro, a coisa fica pior. Pastor, meu casamento não está se resolvendo. Pastor, minha situação financeira. Pastor, minha doença. E nós ficamos na situação de ter que justificar a Deus, pelo menos na expectativa dessa pessoa, porque ela não entende que o silêncio de Deus é a matéria-prima do milagre.
Quando nós não entendemos isso, nós nos tornamos faladores compulsivos. Sabe o que é um falador compulsivo? É quem fala pelo cotovelo, é quem fala muito, é quem quer ganhar na insistência. Você já teve com gente assim? Gente que fala. Você já ouviu 10 vezes, e ele fala mais 10 vezes, e ela fala mais 10 vezes. Você entra, ele fala, você sai, ele fala, você volta, ele fala, você dorme, ele te acorda à noite, ela te acorda à noite para falar aquilo que já falou, e refala, como se falando muito aquilo pudesse acontecer. Isso é tão interessante, que Jesus disse, não é pelo muito falar que vocês conseguem alguma coisa com o Pai. Antes que a palavra vos chegue na boca, o Senhor já a conhece toda. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós precisamos entender e repetir o silêncio de Deus. Quando Deus não está falando, não significa que Deus não está fazendo. E é esse o momento em que a minha fé precisa se constituir. É este o momento em que eu preciso trazer a minha fé à existência. Porque se Deus estiver continuamente falando, Ademir, coloca o pé direito na frente, eu ponho. E ele fala, agora põe o esquerdo, e eu fico esperando que ele faça de novo, eu não me desenvolvo. Eu preciso ter fé de que Deus já me deu a capacidade para eu dar mais de um passo, Ele não precisa falar comigo, eu vou andando normalmente, porque no silêncio de Deus, o poder de Deus está sendo derramado. E às vezes tudo que eu preciso para que também o poder de Deus se manifeste é o meu silêncio. Porque nós somos mestres em reclamar. Nós não somos muito bons em agradecer. Ah, irmãos, pensa comigo. Se é desagradável, a gente reclama. Se é agradável, a gente não agradece. Se demora, a gente reclama. Se é rapidinho, a gente não agradece. Se é pouco, a gente reclama. Se é muito, a gente não agradece. Se vem a doença, a gente reclama. Quando a gente está em saúde, a gente não agradece. Nós somos muito bons em usar a palavra onde não devemos. Devíamos ser mais gratos a Deus. Soubéssemos nós o poder do silêncio, ouviríamos Deus e daríamos lugar ao seu poder, a sua misericórdia e a sua ação. Mas como não sabemos, ocupamos esse espaço com a nossa palavra, e quase sempre a nossa palavra é reclamando. E a palavra reclamar tem dois sentidos. Primeiro, uma contestação a algo que está acontecendo e eu não gosto. Segundo, uma reivindicação de algo que eu tenho direito, que eu acho, que eu suponho, que eu penso, que eu quero ter direito. Então quando eu reclamo, eu estou dizendo, não gostei do que aconteceu, não quero, não aguento, não posso. Mas quando eu reclamo dizendo, me dá porque é meu direito, eu preciso, eu quero. Essa palavra ocupa, com todas as suas filhas também palavras, os nossos pensamentos e a nossa boca. Então, muitas vezes, nós erramos porque não conhecemos o poder do silêncio. Jesus sabia o poder do silêncio. Naquele momento em que o seu acusador, também juiz, porque ele ali ocupava duas funções, ele trouxe a acusação dos principais dos sacerdotes e disse, ouvistes o que os principais dos sacerdotes disseram a seu respeito? Ele estava ali como promotor, ele estava ali como a parte acusadora, mas ele era aquele que tinha poder de dar vida ou levar à crucificação, como ele fez depois. E Jesus fica em completo silêncio. Você já experimentou ficar em silêncio quando quer conquistar alguma coisa? Em vez de chegar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, e rogar, e reivindicar, e dizer, mas você não está me dando o que eu quero, você não está me dando o que eu preciso, você fez algo que eu não gosto. Em vez de você jogar na cara, mas você não é, você não fez, você ficar em silêncio, e dentro de você, você dizer, Deus, eu dou lugar ao teu poder,
Eu dou lugar à tua misericórdia. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Senhor, se eu estou passando por essa situação, certamente ela é didática, é para que eu aprenda, é para que eu viva e tire dela um aprendizado, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Irmãos, o exercício da vida é o exercício de se tornar uma pessoa melhor a cada momento, e eu só posso fazer isso na reflexão silenciosa. Eu não posso fazer isso falando pelos cotovelos. Eu não posso ver isso acontecendo esperando que Deus fale o tempo todo. Eu preciso ouvir no silêncio de Deus. Eu gosto muito de Romanos capítulo 8, é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia. De um dos meus livros das cartas, é a que eu mais gosto, com certeza é Romanos. E no capítulo 8, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Presta atenção na expressão. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, intercede por nós, em nome de Jesus, diante do Pai. Presta atenção na ação de Deus. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, corpo de Cristo, em nome desse Jesus, diante do Pai, com gemidos, com lamentos, com coisas tão íntimas que não podem ser revestidas com a palavra, mas são constituídas do silêncio de Deus. Paulo, o apóstolo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 12, falando de uma experiência que ele teve num transe, em que ele vai ao terceiro céu, ele ultrapassa o mundo material, ultrapassa o mundo espiritual e chega à morada de Deus, a divindade. O terceiro céu, o terceiro nível. O primeiro nível, o nível humano. O segundo, o nível dos espíritos. O terceiro, o nível de Deus. E ele ouve palavras inefáveis que ao homem não é possível reproduzir, não é possível dizer. Ele ouve palavras que não são revestidas de palavras, mas experiências que a palavra não pode constituir, não pode definir. Então o silêncio de Deus não é um silêncio cheio de nada. O silêncio de Deus é um silêncio cheio de poder. O silêncio de Deus é um silêncio cheio de bem-querer. O silêncio de Deus é um silêncio cheio de ação de Deus, de movimento de Deus. Quando Deus está em silêncio, Deus está fazendo alguma coisa. E nós deveríamos, diante de cada dificuldade, diante de cada desafio, diante de cada desafeto, diante de cada situação, também encher essa situação com o silêncio de Deus. Senhor, eu dou lugar a Ti. Olha para o meu coração tantos sentimentos e tantas emoções que são ruins. Eu reconheço em mim, Senhor. Se não fosse essa situação dessa pessoa me desafiar, eu não veria o quanto eu estou envenenado pela raiva. Se não fosse essa pessoa que o Senhor colocou no meu caminho para me negar o que eu acho que é o meu direito, eu não perceberia em mim a indignação. Como eu me vejo superior, o não dela me fere. A palavra que ela disse, a ação que ela fez, aquilo que ela tirou me fere. Então o problema não é ela, o problema sou eu. Quando Deus permite que eu enfrente uma dificuldade, alguma situação que eu não estou dando conta, que eu não estou gostando, irmãos, é para que eu conheça a mim mesmo. E quase sempre o que eu faço é falar pelos cotovelos. Acuso, reclamo. Eu gosto da profissão que escolhi para mim, ou que fui dirigido por Deus a exercê-la nos últimos anos. Não sei por quanto tempo eu ainda vou fazer isso, mas por hora eu sou psicólogo, ou estou psicólogo. Mas eu quero dizer para vocês do maior psicólogo que eu tenho notícia: o diabo. O diabo é o maior psicólogo que eu conheço. Conhece a natureza humana, conhece o que um olhar nosso diz, conhece a intenção do nosso coração, consegue perceber aquilo que nós escondemos, conhece o nosso consciente, conhece o nosso inconsciente e usa isso contra nós. Esse psicólogo fantástico chega para Deus e diz assim: se o Senhor tocar nos bens de Jó e na saúde dele, ele vai jogar na tua cara que o Senhor o abandonou. Ele apostou que a língua de Jó falaria contra Deus.
Ele sabia que a natureza humana não consegue domar a língua. Tiago, não o nosso Tiago que está sentado ali, mas o Tiago da Bíblia, diz que a língua posta no corpo como o menor dos órgãos, é como um leme de um grande navio que muda a rota do navio, é como um palito de fósforo que pode incendiar uma mata inteira. Não é à toa que o salmista escrevendo diz: Deus, põe guardas à minha boca. Pensa comigo, e não precisa me responder, mas por favor pense. Nas vezes em que você perdeu a oportunidade, nas vezes em que você deixou passar o silêncio que devia ter dado lugar, que você falou mais do que devia. E a palavra é como a flecha do guerreiro, diz o livro de Provérbios. Uma vez que ela solta a sua seta, ela não volta mais. A palavra que você solta, não volta mais. Então viro eu para o meu amigo Zé do Carmo, que está sentado ali atrás, que é mais do que um amigo, porque tem irmãos que nascem da mesma barriga. Tem irmãos que nascem de uma vivência. O Zé do Carmo é mais do que um amigo, é um irmão. Né? É mais do que um irmão. Se há possibilidade, é mais do que um irmão. Mas eu posso dizer alguma coisa que o fere. Dita essa palavra, eu não tenho mais como retirar. Ele pode me perdoar, ele pode me entender, ele pode perceber que foi um momento de violenta emoção, um momento de desgaste emocional, e que eu falei bobagem, mas essa palavra vai estar sempre no coração dele, vai estar sempre na memória dele. E por mais que ele não a valorize, que ele deixe para lá, ele vai olhar para mim e dizer: um dia o Ademir disse. Mas se eu consigo segurar a minha palavra, e ainda que eu não concorde com alguma coisa, eu entro no silêncio de Deus e entrego essa situação a Deus, o milagre acontece. Ou Deus vai transformar o Zé do Carmo, ou Deus vai transformar a mim. E eu não feri o meu irmão. E eu não tenho que lamentar a seta, a palavra que foi jogada. Quantos casamentos estão irremediavelmente machucados por palavras que foram ditas desnecessariamente? Quantos empregos foram perdidos porque as pessoas não seguraram as suas línguas? Quantas vezes o diabo usou pessoas dentro da igreja para dividir uma igreja com palavras desnecessárias? Irmão, aprenda o poder do silêncio. Eu gosto muito da oração da madrugada. Gosto muito da oração da madrugada. Mas tem dia que a oração da madrugada é no completo silêncio. Você dobra o joelho e não há palavra. Há uma força espiritual que te move e você está diante de Deus e o Espírito ora através de você com gemidos inexprimíveis. Pôncio Pilatos ficou maravilhado, não pelo que Jesus disse, mas pelo silêncio de Jesus. Engraçado isso, né? A gente às vezes fica maravilhado com um palestrante. E vem aqui o fulano de tal, a fulana de tal, e vai dar uma palestra sobre o tema, e todo mundo quer ouvir o que ela tem a dizer. E quase sempre, a maior de todas as palestras é aquela que vem no silêncio, quando a gente pode ouvir Deus. Amém? Aprenda a ouvir Deus no silêncio dele. Se Deus não está falando com você, quando você está pedindo alguma coisa, pare, porque Deus já está fazendo alguma coisa. Dê descanso à pessoa que está do seu lado, não fale muito, ore muito, e você vai ver milagres extraordinários acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Não xingue. Irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa tirar da vida da gente. Com sua licença, você que gosta muito, algumas coisas a gente precisa tirar da vida da gente. Coca-Cola é uma. Tira a Coca-Cola da sua vida. Pastor, mas eu gosto, então continua tomando. Mas o bom é que você consiga tirar. Tire da sua vida o ficar à toa, sem fazer nada. Faça alguma coisa, se dê movimento. Comece a andar, correr. Sedentarismo faz mal, tira o sedentarismo da sua vida. Tire da sua vida o falar mal. Tire da sua vida o palavrão. Eu sei que o palavrão às vezes não vem carregado de maldade, às vezes a gente usa como um adjetivo, né? Até para um amigo, eu fico impressionado quando algumas pessoas me contam. E eu estava conversando com o fulano e disse, e é um palavrão, ele chama a pessoa por um palavrão e a pessoa responde.
E é natural. A palavra é uma fonte geradora de energia. Você já encontrou uma pessoa bonita? Quem já viu uma pessoa bonita? Ah, eu acho que todo. Quem já viu uma pessoa bonita? Esqueceu, eu penso em outra. Já viu? De mão levantada. Quem já viu uma pessoa bonita? Agora fica de mão levantada quem se arrependeu quando sentiu o bafo da boca da pessoa. A pessoa é linda. Aí você diz, oi, ela fala, oi. E você fala, meu Deus. É ruim, não é? A pessoa está com um hálito. Irmão, o palavrão é um mau hálito. O falar mal dos outros é um mau hálito. Toda vez que você, com raiva, fala um palavrão, toda vez que você fala uma coisa ruim, a energia que sai da sua boca é ruim. Você reveste o seu corpo espiritual, o seu corpo emocional, como energia ruim. Nunca use a palavra contra você mesmo. Use o silêncio a seu favor. Lembre-se de Jesus nessa passagem. Eu li um único versículo hoje, Mateus 27:13. E Jesus ficou em silêncio. Ele que tudo pode, Ele que todos os argumentos tem, que toda a sabedoria tem, Ele fez a coisa mais especial que um ser humano, porque não era Jesus Deus que estava ali, era Jesus homem. Ele ficou em silêncio. Não se defenda desnecessariamente. Quem é seu amigo, não precisa que você se defenda, ele confia em você. Quem não é seu amigo não vai acreditar na sua defesa. Fique em silêncio e ore. Fique em silêncio e ore. Deixa o silêncio de Deus, cheio de poder e misericórdia e graça, encher o seu coração. E ore em silêncio e no silêncio de Deus. Pastor, a minha vida não está mudando. Eu leio na palavra que Deus vai fazer, mas já tem um mês, tem um ano, tem 10 anos, e Deus não fez nada. Ele está fazendo, Ele só não está falando, mas Ele está fazendo. É esse o momento que você vai emprestar a sua fé. Esse é o momento em que você vai colocar a sua fé. E esse é o momento em que Deus vai fazer o milagre acontecer. E quando Deus fizer o milagre a partir do silêncio, que a sua fé entendeu e acatou, você será como uma cidade iluminada, construída no alto de uma montanha. Todo mundo vai ver. Porque todo mundo vai dar glória a Deus pelo que Deus vai fazer na sua vida. Quando você aprender a confiar em Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.